Tem muita gente parando no meio do caminho porque Deus já te disse o que fazer, mas você só quer fazer quando a crise chegar. Tem muita gente parando no meio do caminho porque quando as gotas começam a cair, fala: é verdade, a crise está vindo, eu preciso construir uma arca. Deixa eu te falar, irmão, não dá mais tempo. Toda palavra que Deus te deu, Ele está antecipando uma crise que ainda está por vir. A gente olha para um problema, para um gigante, para uma muralha, para uma tempestade e fala: Deus, me livra desse problema. Deus está dizendo para alguns de nós: eu permiti que esse problema chegasse até você, para que a partir desse momento você vivesse um novo nível. E o problema é que às vezes a gente está olhando para fora, esquecendo que as maiores tempestades estão acontecendo dentro. Irmão, nenhum barco afunda pela quantidade de água ao seu redor, porque todos eles navegam em meio ao oceano. Mas todo barco que afundou é porque em algum momento deixaram a água entrar. Você está comigo? Diga amém. Essas crises têm muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. Às vezes a gente está angustiado achando que a nossa crise é o final da nossa história, quando na verdade o poder do Evangelho não se revela só quando um problema vem, mas é como a gente reage a partir desse problema. O problema não é de quem está liberando lixo, o problema é de quem está levando isso para dentro de casa. O problema não são as más notícias no jornal, o problema é se os jornais são o meu devocional. O problema não é se a mídia está querendo espalhar terror sobre a população. O problema é se eu não carrego uma palavra de esperança. Irmão, todo lugar que não foi preenchido por Deus vai ser preenchido por alguém. Então, se eu não estou sendo preenchido de palavras de esperança, de fé, de vida, a primeira má notícia vai encontrar espaço dentro de mim. Fé não é a certeza de ondas calmas. Fé é a certeza de que mesmo que elas me afundem, Deus sempre me traz à tona de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E esse é o poder do testemunho, porque em algum momento alguém vai afundar do teu lado e você vai falar: ei, irmão, fique em paz, eu já tive onde você está. Sabe qual que é o poder do Evangelho? Não é a gente apontar o erro do outro, mas a gente liberar o destino sobre o outro. Eu sei o que você está passando, mas eu quero trazer você para aquilo que eu estou vivendo. Irmão, o Evangelho nada mais é do que impulso. É você pegar alguém que está lá embaixo e trazer para a mesma altura que você está. Não tem vergonha em recomeçar, irmão. A vergonha é olhar para o meu problema mais do que a minha promessa. A vergonha é esquecer que dentro de mim existe a própria vida de Deus. Irmão, não tem vergonha em passar por dificuldades, mas você não pode parar em meio a elas. É normal. Porque a fé, ela precisa ser falada se a gente espera que ela também seja vivida. Quantas vezes a gente vê Jesus perguntando para alguns homens: ei, o que você quer? Porque na verdade ele queria ouvir daquele homem: o que você crê? O que você quer? O que queres que eu te faça? Jesus, eu quero voltar a enxergar. Então seja feito conforme a sua fé. O que você quer? Jesus, eu quero poder ser livre dessa lepra e voltar para minha família. Então seja feito conforme a sua fé. A questão não é se Jesus tem proporcionado encontros. A questão é se a gente está dizendo para Ele o que a gente precisa quando esse encontro acontece. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Ele sempre faz mais do que esperamos. A verdade é que o Evangelho não tem a ver com diminuirmos as nossas expectativas. O Evangelho tem a ver com nós aumentarmos a nossa fé. A gente está o tempo inteiro tentando ressignificar o que Deus pode fazer, quando na verdade Deus quer elevar a nossa expectativa naquilo que Ele vai fazer. A gente está se eximindo da nossa responsabilidade, acreditando que alguém pode fazer por mim aquilo que só eu posso fazer. Eu quero te lembrar que talvez hoje você entende como sendo um problema que vai te parar. Eu declaro o nome de Jesus, irmão, pode ser um milagre que vai te mover. Depende de como você encara a sua tempestade. Tem muita gente achando que a coragem começa quando o medo termina. Mas a coragem só existe porque o medo existe. Quando esse gigante sair, eu avanço. Quando a tempestade cessar, eu começo. Quando a crise parar, eu vou empreender. Quando na verdade a coragem não é uma resposta de Deus quando o problema acaba. Coragem é uma porção de algo que não é seu, mas que faz com que você persevere independente do que você está sentindo por dentro.
Em tempos de crise é necessário coragem. Em tempos de paz, André, também. Coragem para não se acomodar quando deveria estar avançando. Coragem para dar passo de fé mesmo quando está tudo bem. Irmão, o Evangelho não é uma resposta só para dias maus. O Evangelho é o único caminho pelo qual a gente continua de pé. Então você tem que ter coragem até de deixar para trás coisas que foram boas por um tempo, mas não são mais de Deus para você.